Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem as suas pipocas de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e fala sobre temas aleatórios que invadem nossas mentes doentias durante a sessão, como barcos que não ancoram no destino para onde eles vão, macacos gigantes e farmacêuticos estabanados. Eu sou a Marina e Dudu. Oi. Conta pra mim, você tem algum problema de visão? Eu tinha miopia. Ah, e por que você não tem mais? Porque eu fiz cirurgia de correção da miopia. Bibipia. Time cirurgia aqui também. Temos 2. 3! Somos três. Isso aí. Somos 3 adeptos da cirurgia. Ô, Xi, Diga. qual foi a festa mais insana que você foi? A festa da música Tupiniquim, que tá rolando aqui na Rua Antônio Carlos Jobim. Festa estranha com jeito esquisito. Não aceito que essa festa não tenha sido nos anos 80, hein? Não, foi nos anos 90. Infelizmente foi nos anos 90. Olha que absurdo. Mas teve uma festa dos anos 80 que eu posso falar que foi a festa da faculdade, que a gente fez a festa do brega, onde todo mundo tinha que ir vestido o mais brega possível. Onde todo mundo foi vestido dos anos 80. Ah, sempre tem. Não, a gente foi de anos 60 e 70, né? Porque afinal de contas. E eu lembro que a gente fez tanta zoeira no prédio que chamaram a polícia. E aí a polícia chegou e viu aquele bando de louco vestido como os avós deles. Aí todo mundo riu. Foi uma palhaçada. Eu sou uma pessoa bem legal. Mas é dos anos 90. Não foi uma maluca? Não, deixa pra uma outra oportunidade. Tá bom. André, você tem alguma alergia? Cara, tem diversas. Posso ficar Nossa aqui, inclusive, senhora. listando Lista aí, durante fazer uma lista. muito tempo. Mas a principal é alergia à poeira. Poeira, pólen, qualquer coisa assim, me dá alergia. Tem crise de espirro também? Eu começo a espanar a casa, eu já vou levar o Benadryl lá pro André, vocês estão entendendo? É o Felix mesmo. Marina, qual o crossover que ainda não aconteceu que você gostaria de ver? Star Trek com Doctor Who. Olha aí, mas é Opa. legal mesmo. Quero ver isso aí. Como é que é o contexto? A Enterprise eles vão descer num planeta e esse planeta eles vão descobrir que é o planeta de origem do Doctor Who, que todo mundo achava que já tinha explodido, mas foi antes de explodir, né? Antes de causar o genocídio de toda a população dos Time Lords. Então eles vão reverter o genocídio dos Time Lords e o Doctor Who não vai ser mais o único no mundo, no universo e no tempo Meu e no Deus. espaço. do céu. Tá, olha a dica aí. Acabar com o Dr. Who. É, acabou a graça, né, do Doctor Who, o fato dele ser exclusivo, né? Então é isso. Pega aquela gotinha azul, joga no milharal e espera tu explodir na boca. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Vocês têm tarefas muito importantes a cumprir e quero que todos fiquem calmos e concentrados. Mesmo que surja uma emergência, eu não quero ver ninguém perdendo a Sessão aleatória. Começando mais um episódio de Sessão Aleatória, podcast mais embonecado da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos casais de bonecos assustadores que volta e meia brigam por nada, mas acabam se resolvendo com muita cantoria. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre os bonecos mais assustadores de todos os tempos, no episódio 41 do filme Isolados. E eles estão todos na casa da minha tia. É verdade. Já falamos sobre os principais motivos para brigas de casais no episódio 105 do filme Uma Noite Fora de Série. E falamos sobre uma das cantoras de maior sucesso do mundo pop, que é a Christina Aguilera, no episódio 48 do filme Moulin Rouge. Tá tudo aí nos episódios anteriores de Sessão Aleatória. E como você já sabe, o nosso podcast tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana, sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí qualquer ideia pode ser tema do episódio. Então se você não viu o filme, ou viu e não gostou, não tem problema. Você pode continuar escutando porque o filme é só o aperitivo para o prato principal, que são os assuntos aleatórios.
E hoje chegou o dia de falarmos de um dos filmes mais aguardados por alguns membros aqui da nossa bancada, né? Você tá falando em Por plural, alguns? por quê? É isso que eu não tô entendendo. Eu também não quero saquei esse determinar, plural aí, eu não quero determinar, eu não quero apontar dedos. O filme eu de mesmo. hoje... Hã? Fui eu mesmo. Então não foi, sabia? Calma aí. Relaxa. O filme de hoje é A Festa do Monstro Maluco, uma paródia em animação que homenageia um dos gêneros de maior sucesso do cinema nos anos 40 e 50. Esse filme foi sorteado do nosso baldinho Mega Blaster, baldinho mais traiçoeiro do Sessão Aleatória, que é onde a gente coloca os filmes que foram mencionados durante o episódio. Olha que loucura. Quem foi o participante irresponsável que colocou A Festa do Monstro Maluco no nosso baldinho Mega Blaster, Marina? Fui eu! Olha aí! Foi você? Tá vendo? Foi. Velho, que absurdo. De tanto choramingá, porque ninguém falava A Festa do Monstro Maluco, só ele falava, então ele não podia colocar no balde porque era só ele que falava desse filme. Eu resolvi então colocar esse filme em homenagem ao Xi, ainda mais no episódio que eu não ia gravar, né? Não sei se Pois vocês é, estão... porque aí, né? Jogou a Olha bomba, aí. né? Ele queria sair correndo. Monstro maluco Parabéns. dos outros é refresco, né? É, pois é. Esse é o negócio. Tive eu que assistir em 2 etapas, porque vamos falar sobre isso. Tá ótimo, vamos lá então, ó. A Festa do Monstro Maluco é um filme em animação stop motion de 1967. O filme foi dirigido pelo Jules Bass, com roteiro do Len Korobkin, Harvey Kurtzman e Arthur Rankin Jr. O filme tem as vozes originais do Boris Karloff como Barão Boris von Frankenstein, Alan Swift como Felix Flanking e todos os outros personagens masculinos desse filme. Vamos comentar mais sobre isso. Gail Garnett como Francesca e Phyllis Diller como a noiva do monstro. Oh, Francesca. Vamos falar um pouco aqui então sobre o diretor, o Jules Bass. Esse cara é uma lenda da animação stop motion. Ele começou a carreira em 1955 na American Broadcasting Company, né, a ABC, como diretor de arte. E foi lá que ele conheceu esse cara, o Arthur Rankin Jr., que é um dos roteiristas do filme e que era redator lá da ABC. Eles trabalharam um bom tempo juntos, fazendo principalmente comerciais para TV, até que em 1960 eles decidiram sair e fundaram uma empresa de animação que era chamada Videocraft International. Com essa empresa, eles lançaram a primeira produção em animação stop motion, que foi uma série de TV chamada As Novas Aventuras de Pinóquio, em 1961. Eles ainda produziram várias séries de TV em animação tradicional, mas o grande sucesso deles veio em 1964, com mais uma animação stop motion, um especial de Natal para TV chamado A Rena do Nariz Vermelho. Quem foi que já viu isso? Todo mundo viu. Se você eu gosta de já filme de tinha Natal, visto, você já é. assistiu. Não faz parte da nossa cultura. Eu nunca assisti esse negócio. Ah, mas passava no Natal. Eu lembro Mas disso. eu sempre Passava no soube, mas SBT. eu nunca vi. Passava, todo Natal passava. Você nunca parou pra ver? Não, nunca parei pra ver. Ah, tenho certeza que eu não lembro de nada também, que era muito criança, mas eu lembro desse Reno do Nariz Vermelho. Só sei que existe. Foi o sucesso desse filme que fez a carreira deles deslanchar. E a empresa foi rebatizada de Rankin Bass Animated Entertainment e passou a produzir diversas animações stop motion de sucesso para TV e para o cinema. Ó. Teve esse Festa do Monstro Maluco de 67, né? Foi a seguinte. Depois teve a verdadeira história do Papai Noel de 1970. Aí tem aqui um especial de Páscoa chamado Here Comes Peter Cottontail, 71. Esse aqui acho que não foi lançado no Brasil, não, porque eu não achei nada dele. E teve o Ano Sem Papai Noel, 74. A empresa também produziu em animação tradicional as primeiras adaptações do Tolkien. A gente comentou um pouquinho lá no episódio sobre O Senhor dos Anéis. Ó. Eles lançaram O Hobbit em 77, depois O Senhor dos Anéis em 78 e O Retorno do Rei em 1980. Eles ainda produziram alguns clássicos desenhos animados de ação dos anos 80, sendo que o de maior sucesso foi o Thundercats. Era produzido por esses caras também. Mas tá vendo? É. Aí eles ainda Uma lançaram... hora eles acertam, né? Uma hora de dar certo. Eles ainda lançaram uns spin-offs aqui, que foram... Não é bem spin-off, não, mas meio que umas cópias de Thundercats. Foi o Silverhawks e foi o Tiger Era Sharks. legal o Silverhawks, era legal. Vocês lembram O desse? Silverhawks era legal. Agora o Tiger Sharks não vou falar, não. Tiger Eu Sharks. vi aqui umas imagens, eu acho que não chegou a passar muito, não. Não chegou a ver no Brasil, não não, lembro será? desse Tiger Shark. O Silverhawks eu lembro Olha, também. não veio pro Brasil. É. Eles fizeram um Thundercats submarino, é isso, né? Silverhawks é o Thundercats no espaço e o outro Do é espaço o no mar. e o É. outro era do fundo do mar. O que pegar, aquela pegou. coisa, né? Isso. O único que fez sucesso de fato aí foi o Thundercats, né? Os É outros Thundercats. meio que passam batido.
Ó, e pra falar do elenco do filme, a gente traz o quadro Viu Não Viu. A gente fala sobre alguns filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar do pessoal desse filme. Você viu ou não viu? Como nesse filme a gente não tem, assim, né, um elenco lá, essas coisas, eu vou falar do cara principal aí, que é o Boris Karloff. Esse é o nome artístico do William Henry Pratt, que fez, né, a voz do Barão von Frankenstein nesse filme. Esse cara foi um ator inglês nascido em 1887, que acabou se tornando um ícone do cinema de horror, com uma carreira que se estendeu por mais de 4 décadas. 1887? É. Sim, nasceu no 100 século anos XIX. antes de Moá? Sim. É muitos anos isso, exato. gente. Olha aí, bastante. 100 anos antes. Ele tem uma história muito interessante, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou dar uma repassada aqui, porque é bem legal. Olha só, ele viveu a infância e a adolescência na Inglaterra. Em 1906, aos 19 anos, ele foi estudar na King's College de Londres, que é uma das universidades mais respeitadas do Reino Unido. Sim. Só que em 1909, ele largou a universidade e foi viver no Canadá. Sei lá por quê. Daí, pra se manter, ele fazia vários bicos. Esse cara foi lavrador, foi caminhoneiro, ele fez vários trabalhos, até que ele começou a se envolver com teatro em 1911. E aí que ele adotou esse nome, Boris Karloff, e começou a atuar profissionalmente. Eventualmente, ele acabou se mudando para os Estados Unidos na tentativa de se estabelecer, de fato, como um ator profissional. Mas, como o trabalho era muito escasso, ele continuava exercendo várias atividades incomuns. Ó. Ele colocou trilho de trem, o negócio lá aqueles caras que ficam colocando, eu não sei como é que chama isso, mas o cara Colocador de trilho? fica construindo a ferrovia. Ele capinava terreno baldio. Esse cara chegou a cavar cova. Ele foi coveiro durante um tempo. Daí, por volta de 1918, ele se mudou para Hollywood e começou a fazer pontas em filmes mudos. O papel que mudou a vida dele só veio muito depois, em 1931, que foi no clássico de terror Frankenstein, né, onde ele faz o papel do monstro. E a essa altura, ele já tinha atuado em mais de 80 filmes. Olha aí. Mas vocês lembram que nessa época, na década de 20, eram aqueles filminhos de 15, 20 minutos, né? Mas o cara já era estabelecido. O sucesso desse filme resultou em diversas sequências, sempre com o Karloff reprisando o papel do monstro de Frankenstein. Os principais são A Noiva de Frankenstein, de 1935, e O Filho de Frankenstein, de 1939. Acho que fez a família toda. Daí, ó, além do papel icônico dele como monstro de Frankenstein, o Boris Karloff também estrelou vários outros clássicos de terror. Ele fez A Múmia, em 1932, onde ele interpretou lá o Imhotep. Depois ele fez A Máscara de Fu Manchu, também em 32, e O Gato Preto, em 34. Esse filme, A Festa do Monstro Maluco, foi uma das últimas atuações dele. Ele veio a falecer em 1969, 2 anos depois do lançamento do filme, aos 82 anos. Agora, é claro que a gente não viu quase nada que ele fez, né? Mas eu fiz uma seleção aqui de alguns filmes que tem uns títulos curiosos, da fase do cinema falado dele, 1930 adiante. Não peguei nada do cinema mudo. Ele tá no Scarface, A Vergonha de uma Nação, de 1932. Primeiro filme, né? Exato, O original. 32, original, né? Isso. Esse filme depois seria refilmado, né? Década de 80, né? Com Al Pacino, Michelle Pfeiffer, pelo Brian De Palma. Eu vi esse filme. E aí, é legal? Não, ele não tem contexto da época. É difícil. É porque ele é um mafioso que é super violento e tal, que vai subindo no negócio da máfia, né? Isso. É isso. Aí tem um negócio de um assobio lá que ele faz. Sei lá, não é tão bom, não é bom. Esse é um dos poucos filmes que a pessoa fala que a refilmagem é muito superior ao original, né? Ó, ele fez também O Homem Miraculoso, de 1932, O Morto Ambulante, de 1936, O Homem que Mudou de Alma, de 1936 também. Aí tem o Gorila Matador, de 1940. E o melhor de todos, que é Fantasma de Biquíni, de 1966. Ah, não, mas a tradução, não, o original é como que chama? Eu acho que é Bikini isso Ghost? mesmo, é Bikini Phantom, alguma coisa assim. Bikini Phantom? É. Meu Deus, pra que isso? O nome original é The Ghost in the Invisible Bikini. Tá vendo? Seria, né, o fantasma do biquíni invisível. A gente lembrar, né? Na metade dos anos 60, os biquínis estavam em alta, né? Então saíram vários filmes sobre o tema. Exatamente, era o hype da época, era o biquíni. É isso. Tá ótimo, ó. Vamos então pra sinopse do IMDb de A Festa do Monstro Maluco. Frankenstein decide se aposentar e convoca todos os monstros para escolher a quem revelará os segredos da sua criação e também ao novo chefe dos monstros. Oi. Confuso, né? Ficou. Tá bom, eu tô sentindo a tristeza de vocês aí. Ó, eu fiz uma outra sinopse aqui.
O barão Boris von Frankenstein chega ao ápice da sua carreira ao descobrir uma fórmula para destruir matéria e decide se aposentar. Ele então queria sair por cima, né? Ele então organiza uma festa na sua ilha para anunciar a sua decisão e nomear um sucessor como líder dos monstros. Daí, entre os moradores da ilha, estão várias criaturas grotescas, como o monstro de Frankenstein, né, a noiva dele, e diversos outros serviçais. Tem zumbis, esqueletos e outros seres sobrenaturais, além da sua bela assistente Francesca. Já os convidados são diversos monstros icônicos da cultura pop. Tem o Conde Drácula, a Múmia, o Homem Invisível, o Lobisomem, Dr. Jack e Mr. Hyde, o Corcunda de Notre Dame e o Monstro da Lagoa Negra. Além deles, o Barão também convida o seu sobrinho, Felix Flanken, que é um humano completamente idiota, incompetente e desprovido de qualquer senso de perigo. Ao se reunir na ilha, os monstros rapidamente descobrem que o Barão pretende anunciar o Félix como seu sucessor e começa então uma feroz disputa entre eles para obter a fórmula secreta, eliminar o Félix e assumir assim a liderança dos monstros. E é isso o filme. Vamos lá, Xi, agora explica aí. Por que você fala desse filme há anos aqui no Sessão Aleatória? Esse exagero eu falei algumas vezes. Anos! Agora você tem que se justificar. Exatamente. Ficou pedindo, ficou chamando, ficou chorando. Agora explica. Foi o seguinte, durante uma das gravações a gente chegou a falar de um tema e eu me lembrei desse filme, eu tinha esquecido completamente dele. Eu falei, nossa, esse filme era tão legal, eu gostei tanto dele quando eu era criança e nunca mais ninguém falou. É um filme cult, mas as pessoas não conhecem, né? Então eu fiquei pensando que seria legal resgatar isso. Esse foi um dos motivos. Certo. Segundo motivo, adoro filme de stop motion. Acho muito legal a técnica, sempre gostei. Quando eu era criança vi muita coisa sendo feita assim. Tem vários nomes de artistas japoneses que são feras no stop motion, então tinha uma ligação aí também por esse ponto. Terceiro, eu lembrava de uma banda de caveiras. Eu falei, isso é sensacional, preciso ver isso de novo. Uma banda de caveiras? É, as caveirinhas de peruca. Ah, a cena do filme. Ah, tá. Cena do filme. Sim. Então, você lembrava daquilo. Eu me lembrava dessa cena e achava muito interessante. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi o final com um plot twist que me deixou assim... Esse veio antes do final do Planeta dos Macacos, que eu comentei quando eu participei aí da última vez sobre esse filme. Sim. Essa eu lembro exatamente, foi a primeira vez que teve um plot twist, eu falei assim, nossa, Mudou tudo. Isso. Explodiu a cabeça. E foi que eu me lembro, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso. Fora isso, eu acho interessante também porque era um filme que foi feito antes de ser criado o sistema de censura, né? De acordo com as idades. Esse filme, ele não é classificado, então. Ele não é para criança, não é para adulto, ele não tem classificação porque não existia ainda na época. Acho que o ranking, o sistema só foi criado em 68. Entendeu? Então, se você procurar informações, você vai ver que não tem classificação etária para esse filme. Mas ele era dirigido às crianças, por ser de animação, né? Sim, claramente era um filme para as crianças, né? E eu acho interessante você ver como era um filme para crianças nos anos 60. Né? Vocês separaram como é errado, como é problemático. Totalmente, né, cara? Mas você tem que lembrar também que não era todo mundo que tinha acesso a isso, né, no cinema. Tinha televisão nos anos 60? De quando que é a televisão? A gente já falou sobre isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É esses millennials que não sabem nada. Né? Não, já tinha televisão, claro. Mas todo mundo tinha em casa, assim? Tinha, mas não era uma coisa assim, todo mundo tinha 2 TVs em casa. Essa época que a televisão já estava bem popularizada, mas assim, ainda estava naquela transição entre TV preto e branco e TV a cores, mas já tinha, assim, já era bem estabelecido. Era preto e branco ainda na época. Preto e branco, sim. A colorida só em 74, eu acho. Isso. E na minha casa só em 82. No Brasil foi década de 70, nos Estados Unidos um pouquinho antes, mas demorou muito essa transição, né? Foram uns 10 anos aí de transição, então... Aí eu achei interessante ver essa questão também de como as coisas são passadas e implantadas na cabeça das crianças sem perceberem. Por exemplo, testes em animais. A primeira cena do filme, o Dr. Frankenstein explode um corvo do nada só pra saber se estava funcionando. Muito bizarro. E aquilo é tratado assim como tipo, morreu, acabou, entendeu? Tem um Bicho, monte de corvo aí, eu vou fazer mais um. se dane, exato. Exatamente. Tem cenas do tipo, quando tem um cozinheiro, né? O cozinheiro perder a cabeça e atirar facas no ajudante ali. Yeti, eu esqueci o nome dele. É normal, é engraçado o cara perder a cabeça e fazer isso, e jogar facas nas pessoas, entendeu? Tem questão da comida também. Tudo bem você cozinhar um polvo vivo. E aí, a gente vai comer mesmo, tá lá, bota lá, ele tá vivo, tá lá cozinhando dentro do caldo lá, mas tudo bem, tá vivo, vai sofrer, mas tudo bem, não tem problema não.
Então tem tantas coisas que são passadas de forma inconsciente para as crianças, e você vê o efeito anos depois. Então achei interessante ver com essa ótica de hoje, um senhor já, né, vendo um filme que eu assisti quando eu era criança. Até a objetificação da menina também, né? Uma coisa que chega uma hora que começa a incomodar, sim, é né? verdade. Todos os caras ficam dando em cima dela o tempo inteiro. Você fala, cara, Sim. pelo amor de Deus. E pra Para aí. que aqueles peitos daquele tamanho? da É, boneca? exatamente. Isso né? também, Vamos né? combinar. Até o estereótipo dela ali. Objetificado, exatamente. Canseira. Mais uma vez, é um cara querendo criar a mulher perfeita. De novo, a Também a objetificação mesma temática. total. Mesma coisa, né? Exato. Então, assim, a gente vê como a sociedade muda, mas ao mesmo tempo não muda. Pois é. Tá isso, tá até hoje falando a mesma coisa, né? Muito bom. Dudu, como é que foi assistir aí A Festa do Monstro Maluco? Eu assisti esse filme em velocidade 1.5 e mesmo assim durou uma eternidade. Pronto, acabou Esse minha filme tem esse opinião. problema mesmo. É, Esse filme tem esse acabou minha problema. opinião. Eles arrastam ele bastante, né? Assim, a questão da Nossa, história dele é nossa. muito, muito, muito arrastada. Eles enfiam as musiquinhas no meio pra ficar mais comprida ainda, né? É, pois é complicado. Mas você sabe que isso foi um pedido, né? O roteiro original do diretor tinha 1 hora de duração, mas o estúdio pediu 1h30. Pois é. O estúdio Pronto, Fernando Tá Rolê. vendo? Os caras é... Eu ia até comentar sobre isso na parte de bastidores, mas como vocês já falaram, é exatamente isso. O Arthur Rankin, que era o principal criador aí, ele não queria. O roteiro é simples, a história é direta. É, e tem várias cenas que são inseridas ali mesmo, que fica meio perdido. A própria cena da cozinha, Isso. a cena dos aviõezinhos, os caras, os esqueletos voando nos aviões, tudo foi colocado depois. Realmente, eu vou comentar um pouquinho mais de como foi essa treta. Mas é isso, é um filme arrastado, de fato. A gente tava vendo, né, Marina? Eu até comentei isso. Foi quando no início eu tava gostando do filme, mas depois de uma meia hora você fala, cara, já acabou o assunto, sabe? Tipo, Exato. não tem mais pra onde ir a história, e você vê que os caras estão forçando uma barra ali pro troço ter 1h30. Exato. É, eu confesso que a gente pediu comida durante o filme, né? Aí a comida chegou. Aliás, a gente pediu comida antes do filme. Aí durante o filme a comida chegou. Aí o André foi pausar o filme pra poder atender o interfone, né? Na hora que ele pausou, eu falei, mas ainda falta 1 hora? Como assim ainda falta 1 hora? Não tem o que falar pra faltar 1 hora. Exato, exato. Olha, mas a maioria, toda vez que a gente vê filmes antigos, a gente percebe que o ritmo é muito diferente, Ah, né? sim. Hoje em dia a gente vive num ritmo, assim... A gente não é público-alvo. Você talvez, sim, mas eu certamente não sou. Não, você era, porque você também pegou o final dos anos 90 ali, já era uma velocidade diferente. Só que a gente, quanto mais a sociedade avança, mais rápido ficam as coisas. Tudo é muito, assim, efêmero, entendeu? E naquela época, não. Eu me lembro, outro dia eu conversei com um amigo meu, falei, cara, eu não lembro o que eu fazia no intervalo entre a escola e o ato de dormir, porque a gente fazia tanta coisa, não é possível. É que a gente tem a impressão de hoje, o tempo hoje passa muito muito rápido. escasso, não tem tempo né? de fazer E a gente nada. parava Não. para assistir televisão. A gente não ficava multitasking assistindo televisão. Uhum. É verdade. Então tem tudo isso colabora pra deixar o filme lento, né? A gente tá num outro ritmo hoje em dia. Eu não sei, cara, assim, eu acho que colabora também, mas eu não sei, eu acho que o filme é ruim mesmo. Eu acho que o roteiro é ruim. Porque, Ah, não, isso aí porque já é sabe, uma- já é não, uma- sabe- Não, isso aí já é um consenso. É o falando consenso de sério, todo porque mundo, assim, né? eu gosto de assistir filme antigo. Volta e meia eu pego aqui uns filmes da década de 50, 60 Sim. pra ver, né? Uns filmes de mistério, filme no ar e tudo, eu adoro. E assim, realmente, o ritmo é outro e tudo, mas quando o filme é bom, o filme é bom. Não tem esse Exato. negócio do filme ser antigo. Nesse caso, eu acho que ele fica arrastado porque realmente você não tem plot, cara, não tem história pra levar 1h30, sabe? Eu concordo com você que o ritmo tem a ver sim, mas eu acho que não é isso que é o problema. O problema não é o ritmo, o problema é a falta de coesão mesmo da história. Chega uma hora que, pô, acabou, né? Chega, vambora, vamos resolver logo isso. E você, Marina, fala mais um pouquinho aí de sua... Não tem mais nada pra falar, não. Eu tô bem, Como eu tô não? bem. Como? Ai, meu Deus. Então, como vocês não falaram, então eu vou falar. Eu vou Não, eu falar vou falar aqui. então, vou Ah, falar. então Eu vai. queria só falar o seguinte, eu assisti o filme em 2 etapas. Porque a gente comeu, né, durante o filme. Aí, gente, aí não deu. Aí, na hora que bateu o sono, assim, ó, foi muito mais forte Claro. do que eu não consegui controlar. E aí já foi-se, entendeu? Mas eu voltei. O André tá de prova que eu voltei, dei o play de novo e só faltava 13 minutos. Então, assim, não dormi, não perdi tanto assim. Não foi tanto assim, não. Então eu voltei e assisti o finalzinho. Então, mas assim, você vê, é engraçado você ver assim as nuances, os bonecos, sabe? Aquele boneco da múmia esquisito, o boneco do Mr. Hyde que ficava babando. E vocês chegaram a assistir ele dublado, Xi e Dudu? Não vi dublado, não. Não, dessa vez não.
Ah, Só na época. eu tinha uma curiosidade de saber se dublado de repente dava uma melhorada, porque a dublagem brasileira normalmente é muito boa, né? Engraçado, mas eu não lembro de ter visto esse filme quando criança, esse nem filme dublado. Esse filme foi... Pra mim, meio que passou batido. Eu não sabia desse Passou? filme também. Conheci. Passou. É. Mas aqui eu vi na TV, né? Ah, tá. Vou dar uma procurada aqui, porque deve ter mesmo um dublado aí pra gente ver. Agora, então, o que eu queria falar é o seguinte. Apesar de todos esses problemas, a animação é inacreditável. Ah, não, é bem feita. Os designs dos bonecos são inacreditáveis. É tudo muito bem feito. A qualidade da animação. E, assim, atenção ao detalhe. Cada detalhezinho de cada cena, do cenário, de várias interações entre vários bonequinhos que vão acontecendo ao mesmo tempo ali. As partes dos musicais, sinceramente, eu achei chato. Eu não gostei das coreografias de dança, digamos Eu assim. achei as músicas longas. As músicas podiam ser mais curtinhas, entendeu? Mas agora você explicando essa questão do negócio estender, tá, beleza. E as danças também eu não achei muita graça, mas eu achei sensacional. Eu adoro animação também. E eu também adoro stop motion. E eu fiquei impressionado. Os caras na década de 60, essa qualidade do stop motion desse filme. Pô, é um troço muito bom. Uma pena que o roteiro não sustenta, né? Faltou ali um pouquinho de história mesmo. Talvez se tivesse uma hora seria mais prazeroso, vamos dizer assim. Foi exatamente o comentário que eu fiz quando a gente tava vendo. Eu e a Marina, a gente falou, cara, esse filme podia ser um pouco mais curto, ele ia ser legal. Eu acho que esse lance de estender o filme realmente foi o que atrapalhou a história aí. Mas pra quem curte animação, principalmente, eu acho que vale ver, sim, porque A técnica, né? a técnica é incrível. E a ideia também é legal, né, gente? A ideia de você juntar todos os monstros era original na época. Isso é um outro ponto também que eu queria comentar. Pra gente talvez não chegue muita coisa, porque, de novo, né, ele é um filme da década de 60 fazendo paródia de filmes da década de 30 e 40 que a gente não viu também, que a gente não tem muita relação afetiva. A gente conhece os monstros, a gente sabe qual é. Mas naquela época, esse lance desses filmes de horror, desses monstros, também assim, foi um hype, né? Era febre, né? Exatamente, é como se fizesse hoje um filme meio que assim, imagina um crossover Marvel DC, entendeu? Vai ter o Superman, mas vai ter o Capitão América, vai ter todos esses caras juntos, num filme meio de comédia. Tipo da Lego, tipo um filme da Lego fazendo isso. Exato, então assim, ele tava dentro de um contexto de cultura pop da época também, que pra gente já se perdeu, né? Então assim, tem muita referência que a gente não pega. Eu tava lendo até sobre isso. Inclusive na época, os próprios animadores e tudo, tinha muita referência que eles mesmos não sabiam, né? Que os caras que estavam bolando o filme que fizeram lá, porque eles eram grandes fãs desse tipo de filme e tal. E qual dos monstros foi o favorito de vocês? Ó, o Invisível. É o Homem Invisível também, adorei, cara, adorei o Homem Invisível. É muito Ele bom. fica com óculos lá e o roupão. É maravilhoso. O roupãozinho flutuando o tempo todo, O cara. roupãozinho. Mas eu adoro as piadas de tiozão do Drácula. Claro que você adora as piadas de tiozão do Drácula, Chico. Aquela do você é meu tipo favorito, ó, positivo é demais. É, exatamente. Claro que o Xi adora, gente. Só que ele cara, não né, adoraria, né, não? Doutor, recebemos também uma carta muito estranha de alguém que diz que vai chegar no dia 13. Um tal Felix Flanken. Ele vem? Que ótima notícia. Que mais diz ele? Espero encontrar todas essas pessoas alegres no seu balneário. Balneário? Pessoas alegres? Não está se referindo ao Drácula e ao lobisomem? Sim, prossiga. Mal posso esperar para dar um mergulho na piscina em frente ao balneário e me deitar em sua praia. Doutor, ele sabe dos crocodilos no fosso e da areia movediça da praia? Tá ótimo, minha gente. Vamos falar um pouco, então, de histórias de bastidores desse filme, pra gente saber qual foi, né, como é que esse troço se materializou. Ó, a Festa do Monstro Maluco surgiu de um acordo entre essa produtora, que eu comentei mais cedo, a Rankin Bass, e um produtor lendário de Hollywood, um cara chamado Joseph Levine. Esse Joseph Levine era dono de uma produtora chamada Embassy Pictures, que ele tinha fundado em 1942 com o objetivo de distribuir filmes estrangeiros. Só que nessa época, na década de 60, ele já estava produzindo os filmes próprios dele. Então ele estava interessado em expandir o público da Embassy e ele queria produzir filmes para a família. Então ele fez um acordo com a Rankin Bass, né, que eram esses caras especializados em animação, para a produção de 3 filmes animados para o cinema. A primeira foi, na verdade, uma mescla de animação e live action. Foi um filme chamado No Mundo Encantado dos Sonhos, de 1966. E o segundo foi esse, A Festa do Monstro Maluco.
A ideia era justamente surfar numa onda de séries de TV que faziam paródias de filmes de terror e que estavam fazendo muito sucesso no segmento de entretenimento para a família nessa época. Os principais eram Os Monstros e A Família Addams, né? Os dois programas que são dessa época aí. Quem bolou a história do filme foi o Arthur Rankin, né, o dono lá da Rankin Bass. Mas quem escreveu o roteiro foi um cara chamado Len Korobkin, que era um colaborador de longa data deles lá. Só que aqui tem uma daquelas histórias mal contadas que a gente nunca vai saber qual é a verdade, porque o Arthur Rankin conta que ele era fã da revista Mad e ele queria dar pro filme um tom daquelas paródias de filmes que aparecem na revista. Então ele contratou ninguém menos do que o lendário editor da Mad, o Harvey Kurtzman, para contribuir com o roteiro do filme. Daí ele disse que o roteiro do filme já estava pronto, né? Eles contrataram o Harvey Kurtzman para colocar umas piadas a mais, para dar um tom mais cômico para a história. Já o Harvey Kurtzman disse que ficou puto com os caras, porque, segundo ele, eles apareceram do nada, pedindo pra ele fazer um roteiro. Ele varou a noite escrevendo o roteiro, que tinha que entregar no dia seguinte. Os caras pegaram o roteiro dele, desapareceram e nunca mais falaram com ele. E não usaram nada do que ele fez no filme. Tipo, jogaram o roteiro dele no lixo, entendeu? Nossa, não tem esse humor da Mad no filme, não. Exato. Então, assim, ele meio que acusa os caras de querer usar o nome dele, né? Porque o nome dele era importante, só que na real não tem nada do que ele escreveu, né? Nada foi pro filme. Então, tem essas duas versões aí, né? Agora tem que saber qual que você vai acreditar. O filme foi criado usando uma técnica de animação criada por esses caras da Rankin Bass, chamada Animagic, que era um aperfeiçoamento da técnica de stop motion que já tinha sido desenvolvida muitos anos antes. Só que na técnica deles, eles fotografavam os bonecos frame a frame. Então, essa técnica criava uma ilusão de movimento muito mais fluida e acabou se tornando característica das produções deles. Só que, curiosamente, olha o que você comentou aqui, Shi, as animações eram produzidas no Japão por um cara chamado Tadahito Mochinaga, que, segundo eu li aqui, é um pioneiro da animação stop motion japonesa. Sim. O cara era uma referência. Você sabe mais um pouquinho da história desse cara? Eu sei que ele começou a trabalhar e aí veio a Segunda Guerra Mundial e ele foi forçado a trabalhar fazendo filmes de propaganda japonesa, né, contra os Estados Unidos. Eles chegavam a pegar personagens lendários da folclore japonesa e colocavam eles bombardeando Pearl Harbor, essas coisas, sabe? Entendi, propaganda de guerra, pró-japonês. E nessa, ele, depois dos anos 50, foi morar na China também. Inclusive, acho que ele passou muitos anos da vida morando lá na China, trabalhando como um animador também. E ele é lendário, ele foi um dos inovadores lá do estilo no Japão, mas nem ele, nem o pessoal da Rankin Bass, eu considero como os melhores de todos os tempos. Tem um cara da Lituânia chamado Ladislas Starevics, que nos anos 30 fazia um stop motion muito mais fluido do que esse do filme que a gente viu hoje. Sensacional dele, que ele faz. Procurem aí o Starevics de 1933, acho que tem uns filminhos aí que você encontra os curtas. É impressionante o cara. Pô, muito legal. Eu tenho uma pergunta. Diga. O stop motion é só quando você usa bonecos? Não. O stop motion é a técnica de fotografar, de fazer quadro a quadro as animações, mas você pode fazer com bonecos, você pode fazer com massinha, você pode fazer com areia, tem várias técnicas diferentes. Com papel, tudo isso é considerado aquele cara stop do Monty motion. Python fazia com papel, né? Como é que ele chamava? Ele desenhava. Tinha um dos caras do Monty Python que fazia os desenhos, sim, né? que tem nos filmes também, né? Que eles sempre tem uma inserçãozinha em stop motion, né? Não lembro qual deles que era. É o melhor stop motion que existe, vocês sabem qual que é, né? O Pingu. O Pingu também é o melhor stop motion do universo. Pingu é legal. Pingu puta era o melhor do Pingu, inclusive. O Pingu pela vida, né? Esses filmes da Lego recentes são de stop motion, né? Um stop motion já bem mais avançado, com computação gráfica e tudo, mas é um stop motion. É stop motion? Não é computação? Full computação, não? Não é full computação, não. É com stop motion também. E tem o que eu mais gosto, que são aqueles caras que fazem o Wallace and Gromit. O Fogo das Galinhas. Da Fogo das Galinhas. Aquilo é incrível, cara. Aquele troço é inacreditável. Eu fico maluco com aqueles caras. Aliás, bota aí o Wallace and Gromit no nosso baldinho. Muito bom. Batalha dos Vegetais. Isso aí. Excelente. Muito bom. Então, só pra fechar essa parte aqui, todo o design de produção desse filme, então, foi feito nos Estados Unidos pela Rankin Bass e enviado pro Japão, né? Mandaram os bonecos, mandaram tudo lá e os caras fizeram as animações no Japão.
Eu comentei também rapidinho lá no início que o elenco de voz é encabeçado pelo Boris Karloff e todas as outras vozes masculinas foram feitas por esse cara chamado Alan Swift. Era economizada boa no orçamento aqui também. Aí esse ponto que o Chico comentou, ó, quando o filme ficou pronto e eles foram mostrar lá pro Joseph Levine, né, que no final das contas era o cara da grana, rolou essa história de que o cara achou curto. Ele falou, não, eu quero que o filme tenha a duração de um longa-metragem. E aí pediu pro Arthur Rankin incluir mais cenas e tal, aumentar a duração do filme. Então é por isso que esse filme ficou esse monte de cena incluída ali que não tem nada a ver com a história. Inclusive eu vi entrevista dos caras falando desse filme, onde eles dizem que o Arthur Rankin nunca gostou dessas cenas adicionais, e ele mesmo achou que o filme ficou muito longo e arrastado e tal, mas que, né, no fim das contas, o dinheiro não era dele. E é isso. Deixa eu falar mais uma coisinha. Claro. Sabia que um desses monstros aí... Aliás, vocês repararam que alguns monstros não são chamados pelos nomes, né? Que é uma questão de direitos autorais. É isso que eu ia falar. Kong, por Não era exemplo, domínio público, né? Exatamente. O King Kong, o boneco do King Kong, ainda existe, está no museu lá no Japão. Todos os outros bonequinhos apodreceram, ninguém sabe o que aconteceu, mas esse está lá no Japão. Que legal. E no filme ele não pode ser chamado de King Kong, né? Justamente Não, por de isso. forma alguma. Porque não, os caras também não gastaram um centavo pra, né? Economizar no que deu ali, né, cara? Nessa época dos anos 60, os filmes ainda não tinham esses orçamentos milionários. Não tinha, imagina. Não tinha, é por isso. Você falou que um cara dublou todos os personagens masculinos, né? Pois é. Eu até procurei aqui pra ver se tinha alguma informação de custos, essas coisas, mas nessa época também não se divulgava isso, então a gente não tem, mas certamente o dinheiro ali foi investido na animação, né? Os caras não economizaram no resto todo ali, no que deu, né? Mas é isso. Tá ótimo, bora então pro troféu aleatório. Bora. Troféu aleatório. Vamos lá então. Dudu, lembra aí pro nosso ouvinte qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório? Ganhar um troféu aleatório é a mesma coisa que você assistir um filme lentinho, dormir, acordar e não perder nada. Valor zero pro troféu aleatório. Nem tem, troféu aleatório é mó da hora. É ganhar um cochilo, tirar um cochilo. Véio. Não perder o filme. Vai lá, Xi, qual é o seu troféu aleatório então? O seu filme favorito de todos os tempos, A Festa do Monstro Maluco. Menos. Meu troféu, Cultura até a Morte, que vai pra Francesca, que no meio da fuga acaba lá perdendo as forças, caindo. Ela vira pro Félix e manda ele continuar sem ela, mas deixa um livrinho lá pra ela ler enquanto espera a morte. Né? É isso. E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu é o troféu André. Ah, não. Minha homenagem? Ai, meu Deus do céu. Chega. De espirro alérgico mais escandaloso de todo o universo. Difamação. Que vai pro Félix. Porque, gente, o André espirra, o prédio treme. Vocês não estão entendendo. Isso é uma coisa, assim, que eu sei que casamento é pra sempre, sabe? Eu sei que ele tem muitas outras qualidades que superam esse espirro, mas na hora que o espirro sai, sabe quando você leva, assim, os dedos à têmpora, falando assim... Respira. E além de tudo, o André tem espirros, como é alérgico, né? São sequências de espirros. Sucessivos. É. Quando começa, não para. Normalmente são... Se tem alguém dormindo na casa, acorda. O gato a cada pulo, gente, mas o gato a cada pulo. 3 ou 4, normalmente, assim, a cada onda. É, daqueles que se as janelas da casa estão fechadas, elas abrem, né? É. Balança a cortina, gente. Você tá entendendo? Balança a cortina. Exagero. Mas é porque eu tenho aflição de... Segurar o espirro. De segurar o espirro, me dá aflição, porque eu sinto que meu cérebro vai explodir, entendeu? Então, pelo menos quando eu tô em casa, eu espirro meio que relax. Mas no trabalho, por exemplo, eu tenho que dar uma maneirada, né? É complicado. Todos os espirros que ele dá fora de casa, ele compensa com os espirros de dentro de casa, e é o espirro de dentro de casa que é o troféu pro Félix. Tá bom. Eu vou colocar aqui, eu vou mudar o nome, é o troféu André de espirro alérgico dentro de casa, mais escandaloso de todo o universo. Tá ótimo. E você, Dudu, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu foi a coisa que a Marina quis fazer e não conseguiu. Jogar a merda do ventilador e sumir. O que o Dr. Frankenstein fez, ele jogou lá a merda do ventilador, falou que ele ia aposentar e alguém ia ficar no lugar dele, sumiu, só voltou no final do filme pra explodir o negócio todo.
Deixou o pau quebrado. Desapareceu, não apareceu mais em cena nenhuma. Inacreditável. O meu troféu aleatório também é um pouco desse lance que o Chico tava comentando, das coisas erradas do filme, né? Que é o troféu Conde Bêbado Não Tem Dono, de descontrole alcoólico. Porque todos os monstros do filme, no primeiro dia de festa, eles tomam um porre inacreditável. O castelo fica um lixo, garrafa pra todo lado, os caras todos descornados pelos cantos, uma zona. Né, cara? O pior que festa de adolescente, aquele negócio, porque não tem um monstro ali que sabe beber. Né? E o lobisomem e o Ivano de madrugada. O lobisomem e o Ivano de madrugada. E o outro cuspindo água, gente. Ai, pelo amor de Deus. Gente, mas peraí, tem muita coisa errada, né? O Drácula em plena luz do dia, também não dá, né? Tem isso também, né? Ai, cara, esse filme, eu vou te falar um negócio. O monstro da Lagoa Negra, ele pode ficar andando no seco? Ele fica andando tem isso também, né? Eu não sei. Porque ele é um peixe. Ele é um monstro mesmo. É um monstro, não dá pra dizer que não existe, porque ele realmente não existe, então tá errado. Nunca vi. Um dia que eu vejo o que eu vi, eu te conto. Mas, ó, eu quero falar em defesa do filme que, ó, gente como o Tim Burton, o Rob Zombie, o cara toda a banda Misfits são todos fãs desse filme. Tá, mas então, claro. Pensem duas vezes antes de falar mal. Isso aí tá... mas eu pensei nesses caras todos. Então. Eu vi mesmo a entrevista do Tim Burton falando desse filme. Ele comenta que foi uma das principais influências dele, quando ele era criança, não sei o quê. Aí, ó, público seleto. Exato. E aqueles esqueletos cantores que você comentou, todos têm o cabelo do He-Man, né? Por que eles têm? Então inspiraram o He-Man ali, certamente. Né? É maravilhoso. A melhor música, aliás, do filme. Pois é. Tá ótimo então, gente. Marina, quem é que vai entregar esses troféus aleatórios aí? Morceguinhos voando. Tem que ser morceguinho, né? Entrega tudo, por favor. Morcego correio. Morcegos correios, é verdade. Já tem lá o morcego treinado pra entregar o negócio. E nós temos recados hoje? Não, acho que nós não temos recados, não. Não tem, né? Tá tudo Chega bem. de recado. Tá ótimo então, minha gente. Então bora para os assuntos aleatórios. Bora. A noite ainda é uma criança. Divirtam-se. Tem uma noite horrível. Eu os verei amanhã. Eu os deixarei agora entregues às mãos capazes de Tibiazinha e Perônio. Vamos lá, Dudu. Começando com você, qual é o assunto aleatório da semana? Como eu perguntei pro Chico qual foi a festa mais insana que ele participou, eu vou falar das festas mais insanas da história da humanidade. Nossa A galera que perdeu a linha. Existe uma lista das festas mais insanas da humanidade? Existe uma lista das festas mais insanas da história da humanidade. Que maravilhoso. Começando com Calígula. Já tem que começar ali, né? O Calígula é um cu, não conta. Ele já tá, a vida dele foi uma festa. Então. Que excelente. Vamos lá, então. Festas mais insanas da humanidade. Temos a festa do 7º presidente dos Estados Unidos, o Andrew Jackson. Que ele, quando foi eleito, promoveu uma festa convidando muitas pessoas para um open bar de inauguração na Casa Branca. Certo. Não, mas não faz sentido você fazer um open bar na Casa Branca, gente. Você não pode despirocar na Casa Branca. Mas quem disse que não podia? Antes do Andrew Jackson não podia. Até o Clinton podia. A gente tem assim, tem cara que fez coisa muito pior na Casa Branca, isso que eu ia falar. Mas não open bar pra todo mundo, vários convidados. Sei lá. Tem festa antes do Andrew Jackson e depois do Andrew Jackson. Isso, exatamente. Porque olha só, ele tomou posse em 4 de março de 1829 e a primeira atitude dele foi promover uma festa que ele convidou mais de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas pro open bar. Open house na Casa Branca, com tudo liberado. O cara tava muito mal intencionado. Gente. E aí o cara, a bagunça foi tão grande que o presidente teve que sair pela janela. E a baderna só diminuiu. Aí é mentira, sabe por quê? Porque eles têm bunker. Ele não ia ter que sair pela janela. Ele deve ter um botão que você aperta debaixo da mesa, tem um escorregador debaixo da mesa do presidente. Deixa eu falar de novo, que é 1829. 1800. Nem existe Casa botão, Branca nem não botão de calça. Mas eles já eram paranoicos desde aquela época, gente. Meu Deus, o cara nos trocou.
maluco. Aliás, eles ficaram paranoicos depois dessa festa. A baderna diminuiu quando um cara teve ideia de começar a levar os barris de uísque pra fora da casa, pro jardim. Não ia lá no jardim. Tava tanta zona. E esse cara não foi fácil, não. Em 1835, ele ganhou uma roda de queijo com mais de 600 quilos. Gente do céu. É um excelente presente, tá? Só queria dizer isso, porque uma roda de queijo é um presente muito bom. Aí ele deixou esse queijo 2 anos parado pra fermentar. E aí depois, quando ele tava saindo, né? Quando ele tava saindo do carro, em 1837, ele convidou um pessoal pra ajudar a comer o queijo. Fazer a saideira. Aí fez a festa, venha me ajudar a comer o queijo. E aí mais de 10 mil pessoas levaram cerca de 2 horas pra terminar com esse queijo, terminar de comer esse queijo. E aí bagunçou a casa de novo, da Casa Branca de novo, o cheiro de queijo. Demorou semanas pra sair e incomodou o Martin Van Buren, que entrou depois do Jackson. Nossa, cara, imagina o presidente entrando. Que cheiro de queijo é esse? Esse cara teve a mãe. Nossa. Deve ter ficado queijo no tapete, né? Na parede. Ficou, tá queijo pra todo lado. Tá, queijo no tapete, sofá. Deus do céu. Além do cheirinho. Maravilha. A gente tem a festa do Henrique VIII com o Francis I. Então o rei Henrique VIII da Inglaterra se juntou ao Francisco I da França para liberar geral os tesouros das nações e promover uma festa com pelo menos 3 semanas de orgias e extravagâncias. Caraca, 3 semanas. 3 semanas. Tudo liberado? Tudo liberado. Tudo, literalmente tudo liberado. Jovem. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Porque é pague pra entrar, reze pra sair. Olha só, o local do evento ficou conhecido como Campo do Pano de Ouro, que era uma tenda pintada como se fosse um castelo, com mais de 1.100 metros quadrados de área. Ah, tá. Ele fez tipo uma... Ele fez um castelo, uma tenda em formato de castelo. Tá bom, beleza. Uma tenda em formato de castelo, pintado como se fosse um castelo. Um cenário. Pelo menos ele não fez na casa dele, né? É, isso que eu tô pensando. Pelo menos o cara teve um bom senso, falou, o bicho vai pegar. Um lugar separado lá. E aí foi aquele negócio, né? Vinhos, jogos, tendas com tecidos de pano de ouro, que é então o nome do lugar, música e, entre outras coisas, lutas e batalhas no meio do negócio. Que? Lutas e batalhas? Tinha luta, tinha batalha, tinha bebeção, tinha sexo, drogas, rock and roll, música, tudo lá. Tá certo. E aí, no meio da festa, os reis resolveram disputar uma batalha de wrestling. Ótima ideia. Aí o Henrique desafiou o Francisco e perdeu. E aí o Henrique ficou puto, acabou com a festa, e aí se aliou com um dos rivais do Francisco. Nossa Senhora. O Carlos V. E aí, depois de um mês, eles entraram em guerra. Declararam guerra. Por causa do rolê da festa. Tá vendo? Nossa, lá é chapa o melão mesmo. Você vê o que acontece. Agora teve a festa da Constituição Americana. Para a Constituição, eles fizeram 5 meses de reunião na Filadélfia, com grandes nomes intelectuais, né, que foram concluir a Constituição do país. É para elaborar a Constituição. Isso, né? 5 meses, né, intelectuais, a galera toda elaborando a Constituição. E aí, depois que terminou, em 15 de setembro de 1787, 2 dias antes de assinar o documento, o George Washington, o Benjamin Franklin e os outros 53 delegados deram início a uma grande festa. Claro, comemorar. Encheram a cara, foram mais de 100 garrafas de vinho, 12 litros de cerveja, 22 garrafas de cerveja Potter, 8 barris de uísque, 8 barris de cidra, 7 jarras de ponche. Tudo documentado aqui pelo site Cracked. O que exatamente aconteceu não está bem claro, mas provavelmente teve uma grande confusão. Porque além do alto valor da conta, né, da festa, todo o álcool consumido, né, no hotel, que se for num hotel, o hoteleiro responsável cobrou uma taxa de 2% pelos danos causados, que incluíram garrafas, mesas, jarras de ponche, penicos quebrados. Ah, isso é o mínimo que aconteceu. Isso aí, isso é o que ele registrou. Esse foi o que ele registrou, o que ele conseguiu contabilizar. Exato. Temos os jogos de inauguração do Coliseu. Né? Então, assim, aquela arquitetura monumental, né, perante a sociedade, foi inaugurada. No evento, foram sacrificados mais de 9 mil animais
para celebrações regadas a grande quantidade de vinho durante mais de 3 meses de comemoração. Eu só queria saber uma coisa, eu queria fazer uma diferenciação aqui. Sacrifício, quando a gente come, não é sacrifício, não. Aqui tá falando sacrifício. Mas será que abatidos, na verdade. Eu acho que abatido, porque sacrifício, exatamente, eles não comem. Assim, a gente é tudo gente que sacrifica direto aqui em casa. Foram abatidos 9 mil, é pra alimentar a galera. Pra fazer o petisco. 3 meses de festa. Vai contar muito com galinha, né, que são menores e tal, tem animais maiores, mas a grande maioria ali foram galinhas. E, olha só, além dessa comilança toda, nesse período, milhares de gladiadores participaram de orgias com bebida e derramamento de sangue. Que maravilha. Nossa, o cara tinha que lutar bêbado. Será? É claro, é lógico, mas aí era a festa. E aí o Tito, o imperador Tito, que era o imperador da época, não satisfeito, né, com mais de 100 dias de festa, promoveu 2 grandes simulações de batalha naval no Coliseu. Os caras tinham essa mania de fazer. Isso. E aí ele fez batalha com os caras lutando até a morte sobre um oceano artificial montado na arena. Nossa O cara fez a batalha naval pra ele se divertir. Não tem naquele filme Gladiador uma cena dessas? Os caras fazendo batalha naval? Eles representam algumas batalhas homéricas deles lá que eles tiveram, mas eu não sei se é essa intenção da elaboração. Eu também não tô lembrando se é nesse filme que tem, mas eu lembro de já ter lido sobre isso. No Gladiador já está estabelecido, né? O Coliseu já é estabelecido e tal. Sim, então ele já é bem depois. Eles representam várias batalhas que eles vencem, né? Isso. Mas essa daí foi a inauguração que ele fez. Tá certo. Aí foi o troço mais extravagante. Temos o Alexandre o Grande, que ficou bêbado e acabou com uma cidade inteira. Eita, olha aí. Junto com seu exército macedônio, o Alexandre conquistou Persépolis, o antigo centro do império do Aquemênida. Graças à virtude da grande conquista que ele teve, eles fizeram uma grande comemoração, que seria uma das mais loucas da história. Foi considerado um simpósio, né, como eram chamadas as grandes celebrações na Grécia Antiga, que envolviam bebedeira após um banquete. Certo. Então, assim, antigamente simpósio era isso, agora simpósio é outra coisa, apesar de não ter bebedeira e banquete. Mas perde só depois do simpósio. Só depois. Só depois. Não é durante. E aí, pelo menos não os que eu organizava. Só que aí os caras beberam demais, perderam o controle, né? Os guerreiros e o Alexandre. Em certo momento, o Alexandre quebrou a garrafa de vinho na cabeça de uns companheiros dele e teve a ideia de se vingar de Persépolis por causa da Grécia. E aí botou fogo na cidade. Nossa senhora. Acabou de conquistar, não sei o que, destruiu. Mesmo, né? Botou fogo, arregaçaram tudo. No dia seguinte rolou ressaca, rolou remorso. Imagina. Ressaca moral, né? A famosa ressaca moral. O cara arrependeu completamente. Puta, destruir tudo. E por último, a gente tem o dia que a Rússia ficou sem vodka. Nossa, aí é quebradeira. Um marco, né, da história foi a Segunda Guerra Mundial, com consequências devastadoras. E assim que a guerra acabou, foi uma excelente notícia para todo mundo. E toda grande notícia leva a uma grande comemoração. Na Rússia, a festa nas ruas perdurou por mais de 20 horas até que todos os estoques de vodka fossem zerados. Mais especificamente em Moscou, tá? Acabar com tudo, secar. É como se a gente ganhasse o Hexa e todo mundo resolvesse tomar cerveja, o estoque de cerveja do país inteiro também. Não, todo mundo beber cachaça, até acabar o estoque de cachaça. O estoque de cerveja, a cerveja é mais popular que cachaça. Ah, tá bom, entendi. Tô pensando mais no teor alcoólico aqui, porque... Não, a gente ficaria mais empapuçado com vontade de mijar do que ressaca mesmo. Tá certo. E aí, foi relatado na época que teve um repórter que falou que teve sorte que ele conseguiu comprar 1 litro de vodka na estação de trem quando ele chegou na cidade de Moscou. Porque depois ninguém conseguiu comprar mais nada. Em 10 de maio, não tinha mais vodka em Moscou. Acabou tudo. Caraca. A notícia da paz da Europa gerou uma ressaca de uma nação inteira na madrugada do 9 de maio de 1945. As rádios anunciaram, então, que as tropas nazistas se renderam à União Soviética. Né? E logo que anunciaram, a festa começou, durou 22 horas, até que o Stalin retornou a seu país. E o Stalin chegou e não tinha mais vodka na cidade, no país. Caraca, tinha acabado a vodka na Rússia. E é isso, um assunto aleatório. Excelente. Essa história me lembrou uma história que eu vou ter que contar aqui parcialmente, mas foi meio assim. A gente tava trabalhando num projeto lá na empresa que eu trabalho, e o projeto demorou
tempão pra ficar pronto, aquelas coisas que atrasa, demora e tal, demorou, sei lá, uns 2 anos de projeto. Aí ficou pronto finalmente, aquela coisa, né? Vamos fazer a celebração aqui, vamos fazer a festa do projeto. Chamou todo mundo que foi envolvido e tal. E aí fomos lá num bar e tudo, e aquele esquema, né? Tá tudo liberado. Porque, né, agora a empresa tá mandando aqui que tá pagando tudo. E aí, cara, foi aquela farra, né? E aí você come de tudo, você bebe de tudo, não sei o que e tal. Eu lembro que eu fui chegar em casa, sei lá, 4 da manhã, assim, destruído, completamente destruído. Foi em São Paulo, não foi? Foi São Paulo, foi pouco depois de eu mudar pra São Paulo, assim, foi um... Eu vi. Você ficou sabendo dessa história. Essa história teve testemunhas. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que no dia seguinte, porque assim, tinha a festa à noite, e no dia seguinte, tipo, sei lá, às 9 da manhã, a gente ia apresentar esse projeto, né, o resultado do projeto. Ah, mas que ideia de fazer a festa com um negócio... Os gringos que tinham vindo. Caralho, velho. Mas a galera foi naquela, tipo assim, vamos lá pro happy hour. Era o happy hour, só que o happy hour foi estendendo e virou aquela... Exatamente, escalou o negócio e as pessoas virou. não têm limites, né? Eu sei que no dia seguinte, cara, a gente chegou 9 da manhã, mas assim, todas as pessoas da sala, sem exceção, tinha uma garrafinha de água na frente. Todo mundo com a cara de óculos escuros, exato. Todo mundo com a cara destruída, assim, mas destruída, cara. Inclusive os tais dos gringos que tinham ido lá pra ver a gente fazer, porque eles foram também na festa. Todo mundo. Não. Se os gringos foram pra festa, então tá tudo bem. Exatamente. Tá certo, já tava aprovado, já tava pré-aprovado. Já tava pré-aprovado, não tem problema. Foi só formalidade ali. Mas, cara, que destruição. Depois daquilo eu falei, cara, não dá. A a aprovação demorou meia hora, né? 30 minutos, resolveu tudo, beleza. Tiver aquele dá dor de cabeça só de falar. Você abre a boca e dá aquela dor de cabeça, você fala, nossa, como assim? Foi isso. Foi uma festa dessas aí. É isso aí. Bora então pro próximo assunto aleatório. Bora. O capitão disse que eu podia ficar com a cabine que quisesse. Deixe ver. Seria muito agradável uma para o lado sul. Desculpe, senhor. Madame? Eu sinto muito, mas não enxergo nada sem os meus óculos. Deixe-me ajudá-la com o seu casaco de peles. Madame, eu sinto muito. Espero não tê-la ofendido. Não vá. Eu não posso ver uma mulher chorar. Vamos lá, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana? O meu assunto aleatório da semana é simples, é prático, é objetivo, não é bad vibes. Olha. A gente vai falar da cirurgia de vista a laser. Olha aí. A famosa LASIK, ou LASIK, se você quiser ser chique. Trazendo aqui a primeira gotinha de conhecimento para todos vocês. Uma gotinha de colírio. A cirurgia LASIK significa Laser Assisted In Situ Keratomileusis. Quê? Vou explicar o que significa. Tá bom, vamos lá. Esse termo é o seguinte, vamos dividir em 4 partes. Laser Assisted, laser é uma parte, Assisted é uma segunda parte, In Situ é a terceira parte e Keratomileusis é a quarta parte. Essas palavras formam a sigla LASIK. O laser é a tecnologia que é utilizada durante o procedimento, né? Que é o feixe de luz altamente concentrado, que é utilizado para fazer os cortes precisos, remover tecido de forma controlada. Assisted significa assistido em inglês. Então, é a cirurgia laser assisted. O laser é utilizado como uma ferramenta assistencial durante a cirurgia. In situ significa no local, no lugar, em latim. Isso. In situ com S, tá bom, no local. Isso. Perfeito. O tecido ocular, ele é tratado diretamente no local da córnea. Você não precisa tirar, corrige e põe de volta, entendeu? O seu olho vira um baldinho, trata lá no baldinho e tá tudo certo. E a última palavra pro K de LASIK, que é o Keratomileusis, não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que se escreve, é o procedimento de remodelação da córnea. Isso. Porque durante a cirurgia LASIK, a córnea ela é cuidadosamente esculpida e remodelada para corrigir os problemas de visão, como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo.
Em resumo, o termo Laser Assisted In Situ Keratomileusis descreve um procedimento cirúrgico onde um laser é utilizado para remodelar a córnea no local, corrigindo problemas refrativos e melhorando a visão. Essa cirurgia ela é amplamente utilizada em todo o mundo e é uma opção muito popular para as pessoas que desejam reduzir a sua dependência de óculos ou de lentes de contato. Agora, antes de eu continuar falando aqui, lendo a minha pauta bonitinha que eu preparei para vocês, eu gostaria apenas de avisar para todo mundo que tem aflição, agonia, que não gosta de... Eu não vou falar nada explícito aqui, mas quando eu começar a explicar como que funciona esse procedimento, fica entendido. Eu não vou ficar ofendida se esse assunto te incomodar, for aflitivo para você. Pode usar aí os capítulos do Sessão Aleatória e pular pro próximo assunto. Então pula uns 2 minutos, que aí você pula esse pedacinho. Só queria trazer esse disclaimer, porque tem gente que é muito sensível para essas coisas, ainda mais de olho. Então... Não, mas nem sangra, não tem nada. Eu sei, mas tem gente que é fresco. Aí a gente vai e fala, explica aqui. Olha só. Como é que funciona o procedimento LASIK? O procedimento ele começa com uma aplicação de um colírio anestésico nos olhos para garantir que o paciente fique confortável durante a cirurgia. Em seguida, o oftalmologista ele utiliza um instrumento chamado microcerátomo, ou também conhecido como um laser femtosegundo, para criar uma fina aba na córnea. Ele tira uma tampinha do seu olho, assim, uma camada transparente na parte frontal do olho. Uma vez que essa aba é criada, ela é cuidadosamente levantada e vai expor a camada interna da córnea, que é chamada de estroma. Aí vem o laser, que ele é utilizado para remodelar o estroma de acordo com a prescrição específica daquele paciente para corrigir a visão. O laser, ele remove minúsculas quantidades de tecido de forma precisa e controlada, permitindo assim ao oftalmologista ajustar a curvatura da córnea para corrigir o problema visual. É porque varia de acordo com o grau da pessoa, né? Sim, e com o problema que ela tem, né? Saiu do côncavo, convexo, bababá. Exato. Enfim, após esse ajuste ser feito, a aba da córnea, nessa tampinha, ela é delicadamente reposicionada no lugar, onde ela se adere naturalmente, ou seja, não precisa levar ponto. Esse processo é rápido e dura geralmente alguns minutos por olho. Após a cirurgia, o paciente pode experimentar uma melhora na visão quase imediatamente e a recuperação é geralmente rápida. É comum que o paciente sinta um leve desconforto, uma sensibilidade nos olhos nos primeiros dias após a cirurgia, mas isso tende a diminuir rapidamente. Depois eu vou perguntar pra você, Dudu, e pra você, Chico, como é que foi o processo de vocês, tá? Você tem que perguntar pra mim também. Não, porque você não é do clubinho, não. Não, eu não fiz, mas é porque existe um motivo pra eu não ter feito. Eu sei, mas você não é do clubinho, a gente não vai querer te incluir na nossa conversa, não. Tá bom. Fica na fila aí. Isso aí. Você não sabe fazer o cumprimento secreto do clubinho do cirurgia de correção de vista. Tá bom. É o último passo da cirurgia. Existe alguma contraindicação para a cirurgia LASIK, André? É importante lembrar que essa cirurgia não é adequada para 100% dos pacientes. É isso. Uma avaliação cuidadosa deve ser feita por um oftalmologista experiente para determinar a elegibilidade e os possíveis riscos envolvidos. Durante essa avaliação, o oftalmologista realiza uma série de exames detalhados para avaliar a saúde ocular do paciente, medir a refração e determinar se ele é um candidato adequado para cirurgia ou não. Alguns dos principais procedimentos que são realizados para essa avaliação oftalmológica pré-cirurgia, é o exame de refração, onde o oftalmologista mede a refração do paciente para determinar a prescrição atual dos óculos ou lentes de contato, para quem usa lente de contato, e avaliar a extensão da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo. Um outro exame que eles fazem é a topografia corneana. Esse exame mapeia a superfície da córnea para verificar a sua curvatura e identificar irregularidades que podem afetar a qualidade da visão. Aí também tem a paquimetria corneana, que mede a espessura da córnea, que é importante para determinar se há tecido suficiente para realizar a cirurgia LASIK com segurança. É, isso aí. Esse foi o meu caso. É esse que você bombou, André? É, porque eu fiz a avaliação, eu tenho 1 milhão de graus, né, e eu queria fazer a cirurgia, mas aí eu fui contraindicado por causa disso, porque a minha córnea é muito fina. O oftalmologista falou, você poderia fazer, ficaria bom, mas isso vai trazer complicações no futuro, então não recomendo. Depois eu fui no outro. Quantos graus você tem?
Todos? Eu tô com... Não. Eu tenho... Agora eu tô com 5, mais ou menos. Estabilizou, 4. né? Estabilizou, regredi um pouquinho. Mas você já teve mais, não teve? Cheguei a ter 6, mas agora Isso. tá um pouquinho menos de 5, 4.7, uma coisa assim. Eu cheguei a ter 6,5. Nossa, então você tava... 6,5. Deus do céu. Aí quando estabilizou pro 5, aí eu fiz a cirurgia. Ah, legal. Eu queria muito ter feito, porque eu acho que é um adianto mesmo de vida, mas, né? Sim. Paciência. Tem também a pupilometria, que mede o tamanho das pupilas em diferentes condições de luminosidade, que é relevante para calcular a zona do tratamento apropriado durante a cirurgia. Tem os testes de acuidade visual, que é a qualidade mesmo da visão do paciente nas diferentes distâncias e situações. Testes de dilatação pupilar, que eles dilatam a pupila para permitir a visualização mais detalhada da estrutura interna do olho. Todos esses exames que eu tô falando, todo mundo que já foi no oftalmologista uma vez está reconhecendo. Tem aquele teste de olhar a casinha, tem o colírio que você pinga. Danana. Gente, todos esses testes são testes oftalmológicos de rotina. Mas quando você vai fazer a cirurgia, eles olham com muito mais escrutínio, porque não é só uma lente que eles estão botando pra você, né, externa. É uma operação. Aí tem a avaliação da saúde ocular, tem até um exame que chama exame de lágrimas, que é a qualidade e a quantidade das lágrimas para identificar se você vai ter algum problema de lubrificação ocular. E o médico também faz uma entrevista com o paciente, entende o histórico médico, problemas oculares anteriores, alergia, medicamentos, etc. Então, é importante que uma avaliação oftalmológica seja feita por um profissional experiente e qualificado para todas essas cirurgias, para garantir que essa análise seja precisa e que a elegibilidade seja eficiente, para minimizar o risco associado à cirurgia. Resumindo, vá no hospital de olhos, né? Um hospital especializado. Num oftalmologista que tenha bastante experiência, entendeu? Que tenha recomendação de outros pacientes. Recomendação de outras pessoas, exatamente. Que seja especializado nesse procedimento, claro. A taxa de sucesso dessa cirurgia, de sucesso pleno, é normalmente acima de 90%. Quando fala sucesso pleno, a pessoa volta para a visão 20/20, que é a visão que não precisa de óculos. A satisfação dos pacientes, na maioria das vezes, é bem alta. Quando você fala em efeitos colaterais e complicações, essa cirurgia é geralmente segura, mas como qualquer procedimento médico, existem riscos. As complicações são muito raras, mas podem incluir olhos secos, uma visão noturna reduzida, sensibilidade à luz e alguns outros problemas visuais temporários. E foi o meu caso. Eu tive olhos secos e sensibilidade à luz por mais de um ano. Olha aí. Que eu tinha que andar com um colírio na bolsa, um colírio na cabeceira. O André lembra que tinha colírio pela casa inteira. Ainda mais que logo que eu fiz a cirurgia, eu mudei pra cá e aqui é tudo ar-condicionado e aquecedor, é muito seco, então era colírio o dia inteiro. Mas olha só, comigo aconteceu o contrário. Como eu usava muito lente por muito tempo, eu tinha muito olho seco. E aí, quando eu fiz a cirurgia, melhorou. Aí depende do ambiente que você tá. Então, assim, pra mim também teve isso. Eu mudei pra cá e aí entrei num ambiente de 24/7 no ar-condicionado, entendeu? Que eu não tava acostumada. Então... Não, mas pra mim não fez diferença a questão do ar também. Mas é estranho, porque realmente por causa da lente, uma coisa que a lente também fez foi deixar a minha córnea grossa. Eu usava bastante, eu usei muita lente, desde quando eu tinha 17 anos, usava muito. E raramente, eu usava só óculos só em casa, e eu saía sempre, ficava sempre com lente fora, a maioria das vezes. Algumas poucas vezes só que eu usei óculos. E aí, meu olho ficava muito seco e tinha esse negócio de engrossou a córnea. A maioria dos pacientes experimenta uma rápida recuperação após a cirurgia. Muitos retornam ao trabalho e atividades dentro de alguns dias após o procedimento. A cirurgia de LASIK ela é capaz de corrigir a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo em diferentes graus, mas os resultados vão variar do grau de correção necessário e essa pessoa também não tem problemas cumulativos. No meu caso, por exemplo, eu tinha miopia e astigmatismo, então não dava para corrigir 100% os dois. O médico me explicou e tudo mais. A cirurgia LASIK ela é geralmente realizada em ambos os olhos na mesma sessão e leva apenas alguns minutos para cada olho. E assim, gente, essas informações, elas são uma visão geral e podem não refletir a sua situação. Se você está considerando fazer essa cirurgia, é essencial discutir suas opções com um oftalmologista qualificado que possa fornecer as informações detalhadas e atualizadas sobre o procedimento. Xi, quando que você fez a sua cirurgia? Faz uns 15 anos. Nossa! Eita, foi o primeiro do Brasil. Pois é. Interessante que o oftalmologista que fez a cirurgia, eu entrei no consultório dele, olhei pra parede, ele tinha um diploma de 1982 de uma universidade na Bélgica. Eu falei, cara, anos 80 eu tô em casa, é esse mesmo que eu vou fazer.
Foi tranquilo, não tive nenhum problema, nenhum efeito colateral nem nada. E até hoje a cirurgia mantém, eu continuo, fiz recentemente a renovação da carteira de habilitação e continua 20 por 20. Tô tranquilão. Olha aí. Compensação de perto. Ah, aí são outros 500. E você, Dudu, quando que você fez a sua? Eu fiz a minha recentemente, eu demorei a fazer, eu fiz em 2021, porque eu fiz pelo plano de saúde, e eu não tinha plano de saúde antes, então eu fiz quando eu tive plano de saúde. Só que aí o plano de saúde, além de demorar a liberar, quando liberou só pra um olho. Nossa, puta merda. Sacanagem. Nossa, eu fiquei puto no mesmo dia, eu falei, nossa, qual que a justificativa? Porque o grau era diferente? Não, é porque não sei, alguém fez, sei lá, alguém errou. Foi sacanagem. Não sei, foi algum erro de alguma coisa. Tá. Eu sei que eu briguei tanto que em 2 dias resolveu isso aí, porque tava marcada a cirurgia. Aí o cara fazia num olho só, ele tinha autorização pra fazer num olho só. Aí eu corri atrás, briguei por 2 dias, fui lá no plano de saúde, briguei. Aí liberaram lá o documento com urgência e fiz os 2 olhos. O pós-operatório, que é o mais chato mesmo, né? Você ficar dormindo com aquelas proteções, né? Aquela proteção furadinha de plástico. Isso, ainda é assim? Sim, incomoda bastante, né? Na hora de dormir e tal, mas é uma semana, né, gente? 10 dias no máximo, e aí tá tudo certo. Nossa, o meu foi 3. 3 semanas? 3 dias, eu fiz os 2 olhos de uma vez só. 3 dias depois eu tava sem nada. Não, uma semana é assim, você fica 3 dias usando o tempo inteiro, depois uma semana dormindo com ele. Não, eu fiquei 3 dias dormindo, durante o dia eu tirava. Ó, que é isso? O cara era bom. Quando eu fiz a minha cirurgia, ela durou no total, do momento que eu entrei demorei mais tempo esperando o médico chegar do que operando em si. Sempre assim, mais esperando, exatamente. Mas assim, o médico chegou, aí ele passou pra dentro do centro cirúrgico, me chamou, doeu entrar. Aí você tem que fazer você lava o rosto, põe o toquinho no cabelo, que é a confusão toda, tarará. Doeu entrar e sair, foram 20 minutos. Isso. E eu operei os 2 olhos no mesmo dia. E o laser, quando ele solta o laser, são 20 segundos, assim. E você sente o cheirinho de queimado, sabe, gente? Isso. Sim. Porque tá anestesiado, né? Claro, mas ele queima a sua córnea. E aí eles botam... Quando eles fecham a córnea, que eu falei que não leva ponto, eles botam por cima uma lente de contato, que é uma lente antibiótica, que é pra você não ter nenhuma infecção, pra ajudar a cicatrizar bonitinho. Olha, tive isso não. O meu teve isso não também. Essa lente antibiótica você tira no 3º dia, no meu caso. Uhum. Mas eu usei aquele tampão, não o tampão, né? O tampão de plástico com os furinhos durante a noite pra dormir só, durante uma semana. Eu não usava durante o dia. Isso. Eu já saí do consultório, o meu óculos estava muito forte, mas sem óculos eu ainda tava enxergando borrado. Entendeu? Eu já saí da cirurgia. Tipo assim, se eu tinha 5 graus, eu já saí com 2,5 da cirurgia. Eu tinha um colírio que eu tinha que pingar no meio da noite, que era um colírio antibiótico. Na hora que eu botei o telefone pra despertar, que eu peguei o telefone despertando, que eu olhei pra cabeceira. Gente, eu enxergava a minha cabeceira toda. Eu enxergava todos os frasquinhos, tudo que tava na cabeceira. É incrível. Eu nunca tinha visto a minha cabeceira tão nítida na minha vida. Nem de óculos eu tinha enxergado. Não, e como eu usei lente por muito tempo, às vezes eu esquecia que eu tava sem lente. E eu botava a mão no olho e você falava, não tem lente, não tem nada pra tirar. Entendeu? Essa é uma sensação maravilhosa. Eu usei lente por anos e anos e anos e anos. E é muito estranho. Agora, vamos combinar aqui a sensação de você poder deitar no sofá e assistir televisão e enxergar tudo. De lado, sim! É maravilhosa imagem. Pois é. Deitar de lado pra assistir TV, se amassar o óculos na cara. Tomar chuva. Óculos escuro, você pode usar qualquer óculos escuro que você quiser. A opção de usar lente é porque eu quebrava meus óculos todos também. E é caro essa porcaria. É foda, né? Então... Eu usei lente muito tempo porque eu era atleta, né? Então eu não podia usar óculos em quadra. Mas é muito cansativo usar lente, né? É muita... Aí eu desisti. Tem que tirar, lavar. Tirar, todo dia. Então. Aí lava, aí tira. Coloca. Não pode dormir com a lente, que senão resseca, seu olho vira uma bola vermelha. Eu já contei a história aqui, né? De quando eu perdi minha lente de contato dirigindo. Como assim? Ai, não, chique, terror. Mas a sua é daquelas de gelatinose, né? Ou de vidro? Não, é que eu peguei a época daquelas que eram de acrílico ainda. Aquelas eram duras, eu cheguei a pegar também. Foi a primeira que eu usei. E como é que você tira? Nossa, então, mano, pra tirar essa lente, você tem que puxar o olho assim, puxando o seu olho, esticar, e ele pula. Só que eu tenho olho oriental, ele já é fechado. Então quando eu fui virar pra direita... meu Deus, o tio é japonesinho, não dá, gente. Que dó. É verdade. Eu fui virar pra direita pra olhar, a lente pulou. No meio do trânsito. Não enxerguei mais nada, cara. Que terror. Eu vou te falar que isso
aconteceu comigo num jogo de futebol. Eu tava assistindo no estádio com meu pai e meu primo, eu lembro claramente disso. Mesma coisa, assim, você olha pro lado de um jeito meio errado e de repente, cadê a lente? Já acabou, já era. Não tava no olho mais. E foi um desespero. A minha aconteceu isso comigo andando de moto. Nossa. Que ela pulou e caiu bem no... caiu bem no motor da moto, né? Nossa. Só que aí um outro olho ainda tinha, então deu certo. Deu pra chegar onde eu tinha que chegar. Ou então, um olho compensa o outro quando você perde uma só. Mas a minha, mais do que pular fora, era pior porque ela era gelatinosa, ela dobrava. E tinha vezes que você não conseguia tirar ela de jeito nenhum. Teve uma vez que eu não consegui tirar, eu achei que eu tinha tirado. Isso rola. Ai, que agonia. Eu esqueci. Teve um dia, eu achei a lente no meu olho. Ó, tava aqui. Eu tava usando outra lente já, e aí tava outra lente dobradinha. Gente, que isso? Sumia mesmo. Do cutucando o nariz apareceu uma lente. Opa! E eu ficava horas tentando tirar a lente. A Thaís falava assim: não, ela não tá aí não, ela caiu. Não sei o que. Eu falei: não caiu, tá aqui no meu olho. Aí eu demorava e tirava a porcaria da lente. Nossa senhora, que agonia. E é esse o meu assunto aleatório da semana. André, você não faz parte do nosso clubinho e você não sabe o nosso cumprimento secreto. Ai, fazer o quê? Ficou triste. Ficou triste, tadinho. Tô aqui só ouvindo as histórias maravilhosas de pessoas que não precisam mais usar lente. Minha querida, eu vou me aposentar. Sim, pode acreditar em mim. Fiquei um pouco cansado desse trabalho de horror, fazendo mal para os outros e muito raramente recebendo mal em troca. E agora que eu dominei minha maior descoberta, gostaria de me aposentar enquanto ainda estou no auge. Vamos lá, Chi, para encerrar o nosso episódio de hoje. Qual é o assunto aleatório da semana? A gente ouviu aí o Dr. Frankenstein dizendo que queria se aposentar enquanto ainda estava no auge da sua carreira, né? Isso. E esse pensamento também é muito comum entre personalidades do esporte e do entretenimento. Porque eles conseguem ganhar dinheiro suficiente para poder largar o trabalho antes dos 60 anos, né? A galera que um quer, privilégio. né? Exato. Você nunca vai ouvir um professor falando, eu vou me aposentar no auge. Coitado. Pode ser até que a gente se aposente, né, precocemente, para manter a sanidade mental, mas não porque a vida tá ganha. Só que eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que surpreenderam o mundo ao se aposentarem tão cedo, praticamente no auge da carreira. Opa, vamos lá. Aqui no Brasil, temos um bom exemplo de alguém que se aposentou no auge, que foi o Pelé. Ele se despediu da seleção brasileira em 71, né, depois de um amistoso contra a Iugoslávia, com 31 anos de idade. Olha só, jovem. cara. Jovem ainda, né? Mas a sua pergunta não foi sobre alergia no início? Mas por que a minha pergunta tem que ter a ver com... Isso é uma coisa que você botou na sua cabeça. Não. Não, teoricamente as perguntas têm a ver Toda com o tema, pergunta pra dar um relacionada ao assunto hintzinho. aleatório, Chi. Eu tô há anos participando sem nunca ter feito uma pergunta que tinha a ver com o assunto. Deus do Claro céu. que tinha. Você sempre fez perguntas a ver com o assunto, não? Não. Pode procurar. Que Eu isso, nunca Chi? fiz isso. Olha o Chi quebrando as regras do programa, que absurdo. Eu achei que você ia falar sobre alergia, eu tô esperando você falar sobre alergia, que não falou. Não, o Pelé tinha alergia a... não, tinha... Eu com a minha lista de alergias aqui, eu vou guardar a minha lista pra outra oportunidade. Olha aí, peguei no pulo. Então, ele, 31 anos, parou de jogar na seleção. Com 34, ele se aposentou do Santos. Não, em 74 ele se aposentou do Santos. Isso. Ele podia continuar jogando, inclusive a Copa de 74 ele estava em forma, podia jogar. Tanto é que ele foi artilheiro e campeão paulista em 73 ainda. Com 33 anos. Nossa, cara, é inacreditável, né? O cara é absurdo, né? E ele jogou depois dos Estados Unidos até 77. Isso. Ele jogou lá no... Como é que chama aquele time lá? No Cosmos. Cosmos, é. O Cosmos, grande Cosmos. E se isso não bastasse para provar que ele se aposentou muito cedo, o Pelé ainda estava em forma para jogar o Mundialito de Masters de 1987, que foi aí uma criação do locutor esportivo Luciano do Vale, e ele jogou uma partida inteira aos 47 anos de idade. Então o cara realmente se aposentou muito cedo. 47? Olha aí, cara. Nossa, velho. 47. Impressionante. Nossa senhora, eu com 36 tô aqui morrendo. Você já perdeu o joelho e tudo, né? Eu já tô toda estrupiada já. Ó, outra lenda do esporte que também se aposentou cedo foi o Michael Jordan, mas ele se arrependeu e voltou mais tarde, né? Mas ele não tinha virado jogador de beisebol? Tem um negócio assim? Foi isso, exatamente. golfe, Ele de golfe. aposentou, De golfe? foi jogar... De golfe. Não, beisebol. Foi jogar beisebol.
Ele foi jogar beisebol? Eu tô lembrando dessa história do beisebol, Michael Jordan foi jogar beisebol. Ele virou profissional de beisebol. Isso. Aí depois voltou. Eu tô viajando. Não tá não. Não tá não, porque naquele filme Space Jam ele tava jogando beisebol antes de voltar a jogar com o pé na Teve um mão. rolê desse aí, o cara tava meio doido. Teve um rolê desse, sim. Ele foi pro beisebol. Então, o que importa é no basquete. Mas enfim, ele se aposentou aos 35 anos de idade do basquete, em 99. Isso. Ninguém entendeu, né? Ele ainda era um dos melhores da NBA. E ele falou que teve motivos pessoais, principalmente a perda do pai dele, né? Que faleceu em 93. Isso afetou muito ele já não tinha mais vontade de praticar o esporte. Não tinha mais motivação. E aí ele queria explorar outras oportunidades no mundo dos negócios e da gestão esportiva. E aí ele foi ser diretor do Washington Wizards. Só que eu acho que ele cansou de ver aquele povo ruim jogando, e aí aos 38 anos de idade ele falou, não, peraí, vou voltar, acho que eu ajudo mais dentro da quadra, né, inspirando, ensinando os atletas ali. Só que essa volta durou pouco, não trouxe nenhum título, não melhorou o currículo, e ele acabou se reaposentando aos 40 anos. Mas aí já foi um problema do joelho. Certo. Até o Jordan, né? Mais recentemente tivemos o caso do Usain Bolt, né? Que se aposentou das pistas de atletismo em 2017 aos 31 anos de idade. Isso. Super jovem ainda. Nossa, super jovem mesmo. Mas no caso dele também, né? Ele já conquistou uma carreira extraordinária, já era considerado o maior velocista de todos os tempos, tinha múltiplos recordes mundiais, 8 medalhas de ouro olímpicas. Então, assim, dá até pra entender por que falta motivação para ele continuar correndo, né? Mas tem outros corredores famosos que não puderam escolher se aposentar. Eles foram obrigados a isso, né? O Jesse Owens, né? O cara que sapateou na cara do Hitler em 1936. A gente já falou dele aqui no filme Raça. Sim, exatamente. A história do Jesse Owens. Isso aí. E ele, aos 23 anos de idade, ganhou 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, mas quando ele voltou para os Estados Unidos, ele teve que abandonar o esporte, né? Porque, devido ao racismo que ele sofreu no seu próprio país, ele não conseguiu patrocínio para continuar sendo atleta. E aí ele foi trabalhar para sustentar a família. Então, fez várias coisas. Inclusive, ele aceitava umas disputas de correr contra animais, né? Para o pessoal apostar, ele tirava uma graninha por fora. Era um troço bem triste mesmo. Tinha que fazer umas demonstrações. Se eu me lembro bem, Xi, essa história tem a ver também, é óbvio, questão de racismo, sim, mas a justificativa oficial era porque eles não aceitavam atletas profissionais nas Olimpíadas. Era uma história assim. Então ele não podia ser pago, tipo assim, ele não podia ser profissional, ele tinha que ele não podia ganhar pra correr. Estar nas Olimpíadas. Ele não podia ganhar dinheiro. Então assim, como é que o cara vai viver sem ganhar dinheiro? Então, não tem como. Sim, de 4 em 4 anos, como é que ele vive, né? Exatamente. Então assim, aí o cara tinha que se virar, né? Mas foi uma sacanagem mesmo. Então, aí veio a Segunda Guerra Mundial, que atrapalhou na carreira dele também. Aliás, já não existia mais, né? E porque em 48, quando os jogos voltaram a ser disputados, ele já estava com 35 anos, fora de forma, não corria mais, e aí acabou a carreira já dele. Não tinha mais, não era competitivo mais. Não. Outro esporte que é onde nós temos vários exemplos de grandes atletas que se aposentaram precocemente é o tênis. Temos vários, principalmente no feminino, né? A suíça Martina Hingis abandonou a carreira em 2002 aos 22 anos. Caramba, Nossa. 22 anos? E ela tinha ganhado um monte de coisa? Nossa, tinha, sei lá, desde os 16 anos ela jogava, ela tinha uns mais de 100 títulos, né? 5 títulos de Grand Slam e tudo. E ela até tentou voltar 2 vezes do esporte, né? Uma em 2005 e 2013, mas já não conseguiu reencontrar sua melhor forma. É difícil, né? O tênis eu acho que é um esporte que é muito... O cara tem que estar no auge da forma física dele? Capacidade física, exatamente. Então, assim, depois que passa daquele auge, é muito difícil o cara voltar. No tênis, a maioria não passa dos 33, né? O Pete Sampras se aposentou disso, o John McEnroe, Boris Becker, Steffi Graf, todos eles se aposentaram antes dos 33 anos. Um outro esporte onde os atletas se aposentam com menos de 33 anos é a natação, né? Talvez o grande exemplo disso é o Michael Phelps, parou de nadar com 31. Olha só. Mas outro fenômeno da natação, o Ian Thorpe, se aposentou mais cedo ainda, aos 24 anos, por falta de motivação. Caramba, é isso mesmo? Falta de motivação. O cara era imbatível na época dele, né? O torpedo, que a gente chamava ele, né? Então, isso. Ele foi dominante em uma Olimpíada, né? Não, ou foi mais de uma? Não, acho que ele... Várias competições. Olimpíadas eu não sei, mas competições era só dava ele. Competições certamente durante muitos anos, mas a Olimpíada acho que foi uma, né? Que tinha... Esses caras, eles se motivam quando tem alguém competindo com eles na mesma altura, né? Pode ser. E aí quando o cara vê que não Ronaldo tem, né? e Messi, os caras ficam ali em alto nível, se mantendo, né? Tem esse negócio também.
Mas ele não tinha uma rivalidade com o Ian Thorpe, não era com aquele cara americano, o Michael Phelps? Eles nadaram na mesma época, ou não? Eles não sei se eles são da mesma geração. O Phelps é um pouco mais novo. Ah, tá bom. Tinha o... Eu não sei se era o Albatroz, eu esqueci o nome do cara lá, mas sim, tinha um outro que era rival. Mas ele meio que dominava, né? Pois é. E aí ele tentou voltar em 2011, mas também não conseguiu mais nos mesmos tempos. O cara parou, não consegue. Só que o caso mais precoce ainda é o do Mark Spitz, que foi campeão em Munique em 72, e o que Alemão, levou ele a abandonar as piscinas aos 22 anos de idade foram os ataques terroristas, né? Dos palestinos que invadiram os dormitórios da delegação israelense lá e mataram 18 pessoas. Ah, sim. É aquele filme Munique lá que conta essa história. Sim. Ele até recebeu anos mais tarde uma proposta para tentar se classificar para as Olimpíadas de Barcelona em 92 aos 41 anos, mas não conseguiu. E você se aposentar no esporte, que é algo que exige muito do seu físico, é compreensível, né? Mas e no cinema e TV, onde o seu talento pode te manter atuando mesmo depois de velho? Ainda assim, muitas estrelas acabam se aposentando de forma inesperada, né? Mas também por motivos de estresse, falta de privacidade, saúde mental, falta de oportunidades e tal. Recentemente, aquele ator irlandês, o Jack Gleeson, que fazia o Joffrey Baratheon, né, na série Game of Thrones, ele se aposentou, tinha só 22 anos. Pô, o cara era moleque. Pois é, foi se envolver em projetos filantrópicos e atividades sociais. Olha só. Outro exemplo, a Cameron Diaz se aposentou aos 42 anos. Ela não atua mais. Ela falou que precisou se afastar porque ela queria cuidar de outras áreas da vida dela. E ficaram em segundo plano durante anos. Hoje ela trabalha, mas trabalha com vinhos. Ela lançou uma linha de vinhos orgânicos chamada Aveline. Olha só. Aí. Queria me aposentar pra só trabalhar com vinho, ter uma vinícola, ficar andando com as minhas uvas, pisando nas minhas uvinhas. Olha, pensa aí, ó, faltam 5 anos ainda pra você. Não dá não. Não vai estar dando não, senhor. A Gwyneth Paltrow também se aposentou em 2006 aos 34 anos. E ela tinha fundado uma empresa, a Goop, toda esquisita essa empresa aí, e ela foi cuidar da empresa. Ela falou que só volta a atuar se for um filme com o roteiro do marido. Mas a Gwyneth Paltrow é biruta. Sim, uma biruta. Biruta? Biruta milionária. O que era biruta? Era a biruta antivax. Ela falava que você tinha que ter aquelas pedras, enfiar as pedras nas partes. As mulheres tinham que comprar umas pedras dela e você tinha que enfiar nas suas partes de menina. Era assim, senhor. Que isso, gente. Era que a pedra tratava whatever. Ela que fez a vela. Nossa. A vela de vagina, foi ela. O quê? Meu a Deus. vela de vagina? Incenso de vagina, incenso da vagina ela é dela. despirocada total. Nossa. E ela tá sendo processada agora, não é? Porque ela atropelou um cara enquanto tava esquiando e não prestou socorro? Meu Deus, cara. Não sei. Caraca, essa mulher toda despirocada. Deixa eu ver se é ela mesma ou se eu tô só associando a loucura A dela. vela de vagina é dela. Certeza. Não, eu tô falando de atropelar o cara do... sim. Que eu sei que tem uma dessas celebridades que atropelou alguém enquanto tava esquiando, sabe? Tá sendo processada e tava indo pra corte pra tentar provar que ela não viu o cara, ou que foi sem querer que ela deixou o cara pra trás. Vou ver de quem que é. Bom, enquanto isso, vamos lá pra trás, né? A Grace Kelly, que foi uma das atrizes mais famosas dos anos 50, ela abandonou a carreira aos 27 anos em 56, mas é porque ela virou a princesa de Mônaco, né? Ela se casou com o príncipe Ranier. Ela mesma aí, ó. Ela que teve um acidente de esqui em Utah. Tá, e atropelou o moço, não prestou socorro, não. Teve que... O cara tá procurando $300 mil em damage. Não, tô vendo aqui $3 milhões. Nossa, 3 milhões? Tá pedindo. Então, começou com 300 mil, então ela deve ter deixado ele puto e ele aumentou pra mais, entendeu? Tá Foi aqui, aumentando. ó. Nossa, Rolou um tem que vender processo. muita vela de vagina aí. Haja vela. Bom, mas talvez o caso mais emblemático do cinema seja o da Greta Garbo, né? Ela se aposentou aos 36 anos em 41, depois de fazer o filme, e ser considerada uma das grandes estrelas de Hollywood na época nos anos 20 e 30 e também nos 40. Ela cansou dessa vida, optou por deixar a carreira de atriz. Não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. E foi viver uma vida reclusa e privada. Ela era tão privada que as pessoas não sabiam o que ela fazia. Ela raramente aparecia em público, ela não fazia compras, né? Ela evitava contato com pessoas, tinha pouquíssimos amigos. Já era pânico, provavelmente, né? De assédio. Então, e ela faleceu em 1990 aos 84 anos e parece que, assim, descobriram muito tempo depois. Olha aí. Só. De tão reclusa que ela era. Que coisa. E no mundo da música nós também temos exemplos de artistas que
decidiram encerrar as atividades no auge, como é o caso do Daft Punk, né? A dupla formada pelo Guy Manuel de Homem Cristo e o Thomas Van Bangalter, que tinha uma carreira sólida de 18 anos quando decidiu se separar sem explicar os motivos. Até lançaram um videoclipe lá que deixava claro que a banda tinha acabado, mas não explicaram os motivos. Eles ainda estavam desfrutando do sucesso do álbum Random Access Memories de 2013, né, onde está o sucesso Get Lucky, que é uma composição com o Pharrell Williams e o Nile Rodgers. Eles tinham acabado de compor a trilha sonora do filme Tron Legacy, então ninguém entendeu quando eles resolveram acabar a banda. Esse ano, o Thomas Bangalter deu uma entrevista explicando que eles se preocupavam com os avanços da inteligência artificial e o impacto que ela causaria não só na música, mas nos processos criativos de forma geral. E eles falavam que eles tentavam usar essas máquinas, essa tecnologia, para expressar algo extremamente emocional, né? Algo que uma máquina não podia sentir, mas um ser humano pode. Então eles estavam sempre do lado da humanidade e não do lado da tecnologia. E por mais que eles gostassem das personas que eles se tornaram, né, a última coisa que eles queriam ser no mundo que vivemos atualmente eram robôs. E aí, por conta disso, eles resolveram abandonar de vez os sons eletrônicos. Tanto é que o Bangalter foi compor música orquestral. Inclusive, ele lançou um álbum com músicas para concertos aí recentemente. Ah, mas então, entendi. Eles aposentaram a dupla, né, o Daft Punk, como persona e como dupla, mas eles continuaram trabalhando com música. Mais ou menos. O homem de Cristo lá, como é que é? O Manuel de Homem Cristo. Isso. O Guy, ele tá paradão. Não sei o que ele anda fazendo, não. Mas é isso, né? Algumas pessoas bem-sucedidas decidem se aposentar no auge de suas carreiras porque já atingiram seus objetivos profissionais, financeiros, decidem que é o momento adequado para acabar tudo e aproveitar os frutos do seu trabalho. Outros têm vontade de explorar novos interesses e paixões, que antes não podiam, né? Porque eles tinham que dedicar tempo suficiente às suas carreiras. Outros querem evitar o esgotamento físico e mental e melhorar a qualidade de vida. Outros querem dedicar mais tempo à família. E outros são forçados a se aposentar por conta de mudanças nas áreas onde atuavam. E assim segue o mundo e a gente um dia espera se aposentar, né? Um dia. É que eu acho que é curioso esse negócio, né? Claro que cada caso é um caso, não dá pra julgar, falar que tá certo, tá errado, mas eu acho interessante isso, porque você tem o caso contrário, que é o cara que é o ex em atividade, né? Aí você tem o ex-ator em atividade, você tem o ex-cantor em atividade, que você vê que os caras já não conseguem mais, né? E fica ali forçando a barra pra fazer o negócio e fala, cara, pelo amor de Deus. Agora é claro, assim, não dá pra julgar a escolha do cara, porque todo mundo tem que pagar a conta, todo mundo tem que, né? Pô, muitas vezes o cara faz por necessidade mesmo. É bem curioso isso. Quem dera pudesse ter essa opção, né? Infelizmente não é uma opção pra muita gente. Ter opção e conseguir se aposentar, né? Exato. Tá ótimo, gente. Maravilha. Excelentes assuntos aleatórios. Muitos aprendizados hoje. O que a gente aprendeu? Eu aprendi que o álcool é o grande mal da humanidade desde sempre. A gente aprendeu que o Andrew Jackson, presidente dos Estados Unidos, era o, né, da pá virada. Esse cara é despirocado. É enlouquecido. Tacou o terror na Casa Branca. Eu aprendi que eu teria 5 anos pra me aposentar igual a Cameron Diaz. Não vai dar. Isso. Eu aprendi que a minha córnea não era tão fina assim e eu consegui fazer a minha cirurgia. Desculpa aí, André. Parabéns. Você é uma pessoa com uma córnea saudável. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da... Você não queria contar a parte que você chegou passando mal em casa, é isso, né? Não, porque eu cheguei realmente destruído. A minha sorte é que a minha madrinha tava passando uns dias lá em casa, então ela me socorreu, cara. Ela me acudiu lá, falou, cara, ela tentou chamar o SAMU, ela ficou desesperada com você gorfando. Eu cheguei numa destruição. E eu não lembrava, eu tinha deixado o carro, porque eu tinha saído de carro. E quando eu voltei, eu não tava de carro, obviamente, porque pelo menos eu tive a noção de não tem como pegar o carro aqui, né? Eu não lembrava de largado o carro. Fui descobrir, sei lá, horas depois, que alguém me falou, seu carro tá aqui, não sei aonde. Uma loucura, cara. Mas foi uma boa celebração. Chupa, chupa, jugular.
Fim da sessão.